e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus, em que nós vamos estar lendo e meditando nesse exato momento esta mensagem que tem um tema: advertência divina. Aleluia! É muito forte esta mensagem. Advertência divina. Vamos então à leitura e a meditação da Palavra de Deus nesse exato momento. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Que palavra poderosa é a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Esses 3 versículos poderosos, versículo 18, versículo 19 e versículo 20 do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Esses 3 versículos é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra, para o Senhor falar com os moradores do mundo. Eu quero pedir atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que nós vamos agora meditar sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para a salvação
das almas que o diabo está enganando. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. O próprio Senhor Jesus revelou o livro de Apocalipse para o apóstolo João. O livro de Apocalipse é uma revelação de Deus que revela o passado, que revela o presente e que revela o futuro. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o apóstolo João, para receber a revelação do livro de Apocalipse, ele foi levado preso na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era uma ilha de pedra, muitas pedras, pedra de mármores, granitos. Esta ilha era utilizada pelas autoridades romanas para prender os presos, para serem torturados. Os imperadores romanos, as autoridades romanas colocavam os presos na ilha de Pátimo, e ali eles iam sofrer, ali eles iam padecer, e ali eles morriam, porque não tinha como escapar daquela prisão. Aleluia! Mas o apóstolo João, ele escapou. Foi o único que sobreviveu da ilha de Pátimo. Por quê? Porque Deus tinha uma obra na sua vida. Quando Deus tem uma obra na vida do homem, quando Deus tem um plano na vida do homem, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus o resgata. Deus não deixa, Deus não permite o diabo quitar a sua vida. O apóstolo João estava preso por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra do Senhor. Agora ele estava preso na ilha de Pátimo, quando ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. Revelação poderosa, é a revelação do livro de Apocalipse. E este livro, ele tem que ser lido, ele tem que ser apregoado, para que venha a ter temor nos corações dos homens, das mulheres, para que venha a haver convenção, salvação de almas e vida para o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 1,
versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor Jesus Cristo revelou as 7 igrejas da Ásia para o apóstolo João, isto é, a situação que estavam vivendo as igrejas, e sem dúvida é a mesma situação que estão vivendo as igrejas do mundo atual, as igrejas do mundo presente. A palavra revelou as igrejas do passado e agora está revelando e vai revelar as igrejas do mundo atual, as igrejas do mundo presente. Irmãos queridos, a primeira igreja, a Éfeso, a igreja de Éfeso estava apostatada, havia deixado o primeiro amor, e o Senhor repreendeu o anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja, é o pastor da igreja que vai prestar conta das almas. É o pastor que vai prestar conta das almas. O escritor do livro de Hebreus falou que o pastor vai prestar conta. Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles zelam por vossas almas, como que hão de dar conta, hão de prestar conta. É o pastor que vai prestar conta das almas, prestar conta das ovelhas. É o pastor entregou as almas, o pastor entregou as ovelhas para o pastor apacentar. O Senhor, pastor das ovelhas, entregou ao pastor as ovelhas, para o pastor apacentar as ovelhas, para o pastor ensinar as ovelhas, para o pastor aconselhar as ovelhas, para o pastor pregar a palavra de Deus para as ovelhas. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor.
O escritor do livro de João falou que o Senhor Jesus mandou Pedro apacentar as suas ovelhas. Quem era Pedro? Pedro era o pastor da igreja primitiva. Ele era o pastor de uma igreja. Então ele tinha a responsabilidade de apacentar as ovelhas. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. João, capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu, se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus e não de Satanás. As ovelhas são de Jesus e não do diabo. As ovelhas são de Jesus e não do homem. As ovelhas são de Jesus e não da mulher. As ovelhas são de Jesus e não dos falsos profetas. As ovelhas são de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Eu sou de Jesus. Você, meu irmão, é de Jesus. Você, minha irmã, é de Jesus. Nós somos ovelha de Jesus e não ovelha de Satanás, e nem ovelha do diabo, nem ovelha do homem, e nem ovelha da mulher. Nós somos ovelha de Jesus. João capítulo 10, versículo 17, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-la da minha mão. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, observe: se você é uma ovelha do Senhor Jesus, se você der ouvido à voz do Senhor Jesus, se você der ouvido à palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele está te prometendo, Ele está nos prometendo a vida eterna e nunca perecerá, e ninguém os arrebatará das suas mãos. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem demônio que vai ter o poder de arrebatá-lo, meu irmão, de arrebatá-la, minha irmã, das mãos do Senhor, porque você vai estar protegido pelo Senhor. Então é importante você dar ouvido à palavra de Deus. Então é importante você obedecer, você guardar, você temer, você ser fiel à palavra de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor.
Vamos então para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A primeira carta direcionada ao pastor da igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto, diz: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Irmãos queridos, irmãos amados, a igreja de Éfeso era uma igreja apostatada da fé. A igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor, as suas primeiras obras, as suas primeiras caridades. A igreja de Éfeso estava corrompido com os apóstolos mentirosos. Havia apóstolos mentirosos que mentiam, que enganavam o povo, apóstolos fraudulentos, apóstolos mentirosos, apóstolos enganadores. Isso estava na igreja de Éfeso. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, observe que desde o passado, desde o tempo de João, as igrejas da Ásia já havia apóstolos fraudulentos, mentirosos, enganadores, que viviam mentindo, enganando, tirando proveito do povo. Aleluia! E o Senhor combate. O Senhor combatia essas impurezas, essas coisas abomináveis, essas coisas erradas na igreja. A igreja de Éfeso não é diferente que para o mundo atual. O Senhor, Ele não vai mudar a palavra dele. A palavra dele é a mesma. Ele combate, Ele repreende os apóstolos fraudulosos, mentirosos, enganadores, que só tira proveito do povo, que vive enganando o povo, vive enganando as ovelhas, seduzindo o povo, seduzindo as ovelhas, iludindo as ovelhas. Irmãos queridos, irmãos amados, Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Teis perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. A igreja de Éfeso, ela sofria por causa do nome do Senhor, mas não desistia. Apesar de na igreja haver os apóstolos mentirosos, fraudulentos, existiam os fiéis, existiam os verdadeiros, que sofria, que padecia por causa do nome do Senhor, mas não desistia e nem negava a fé.
Apocalipse 2, versículo 4. O Senhor disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É aqui que o Senhor repreendeu a igreja de Éfeso, porque a igreja havia deixado as suas primeiras obras, havia deixado as suas primeiras caridades. A igreja de Éfeso estava apostatada, estava corrompida, havia deixado o seu primeiro amor. É a situação do que está ocorrendo no mundo atual. Apostasia. Observe a situação que está hoje o mundo. Muitas mulheres que viviam em santidade já se corromperam, já estão toda pintada, já estão toda cheia de maquiagem, cortaram o cabelo que o Senhor lhe deu em lugar de véu. O que é isso? Apostasia. Tempos atrás, muitas mulheres, muitas crentes, muitas servas de Deus viviam em santidade, tinham testemunho de crente, e agora você não sabe mais quem é crente e quem é ímpio, e agora estão corrompidos, toda pintada, toda cheia de maquiagem, tá vendo? Cortaram o cabelo que o Senhor nos deu no lugar de véu. Aí está. O apóstolo Paulo disse que o cabelo da mulher comprido é uma honra, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O Senhor deu o cabelo para a mulher em lugar de véu. Então a mulher tem que conservar o cabelo, não pode tocar no véu, cortar, corromper, não. 1 Coríntios 11, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Então a mulher não pode cortar o cabelo. Isso aqui não é doutrina do homem, não. Isso aqui é doutrina da palavra de Deus. Deus deu para a mulher o cabelo em lugar de véu. Então a mulher tem que conservar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode fazer chapinha no cabelo, não pode esticar o cabelo, não pode fazer tatuagem no cabelo. O cabelo da mulher o Senhor lhe deu em lugar de véu. Mas nos últimos tempos, o diabo, Satanás, tem enganado muitas mulheres, tem enganado muitas irmãs. Já cortaram o cabelo, o véu, já esticaram, já fizeram chapinha, já pintaram. Aleluia! Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, meu irmão. Faça um concerto com Deus, minha irmã. Faça um concerto com Deus e prometa a Deus nunca mais tocar no véu do Senhor, senão você vai sofrer, senão você vai padecer, senão você vai ter problemas futuros. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Apocalipse 2,
versículo 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O Senhor deu uma oportunidade para a igreja de Éfeso se arrepender. O Senhor está dando uma oportunidade, minha irmã. Você que tocou no véu do Senhor, cortou o cabelo, você vai prestar conta. Os teus cabelos estão todos cortados, não pode faltar nenhum, nenhuma, glória a Deus. Você não pode tocar no teu cabelo, no véu, você vai dar conta, porque estão todos cortados, estão tudo cortado, completo, você vai dar conta, vai ter que prestar conta. O escritor do livro de Mateus falou que Jesus disse: os nossos cabelos estão todos contados. Os nossos cabelos estão todos contados. O cabelo da minha cabeça está todos contados. O cabelo da cabeça da minha irmã estão todos contados. O Senhor contou. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da minha irmã. E a irmã vai ter que prestar conta de todos os teus fios de cabelo. Você não pode cortar nenhum. Mateus 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tudo está contado. O cabelo da minha irmã está contado. Veja o que as mulheres fazem. Vai lá no salão, corta o cabelo e o cabelo dela vai pro lixo. Tá vendo? Tá vendo o que o diabo faz? O cabelo da irmã, cabelo da mulher, que Deus deu como véu, em lugar de véu. A irmã vai lá nos salões, corta o cabelo, depois o cabelo dela vai pro lixo, e aí ela vai prestar conta do juízo final. Algumas não sabem, algumas não conhecem, mas a partir de agora, você não é mais inocente não. A partir de agora, você é ouvinte da palavra de Deus. Você está sabendo que o teu cabelo, se não te deu lugar de véu, então você não pode cortar, nem fazer chapinha e nem pintar. Não. Conserve o teu cabelo em santidade, para que assim o Senhor seja glorificado na tua vida. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Os falsos profetas escondem estas verdades da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não pode ser desfraudada. A palavra de Deus não pode ser escondida. A palavra de Deus tem que ser anunciada como é, apregoada como é, que é para edificar as almas, para libertar as almas, para salvar as almas. Aleluia! Apocalipse 2, versículo 6. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso tinha em seu favor por combater as obras dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas são fornicação, prostituição, homens afeminados. A igreja combatia, e o Senhor Jesus também odiava.
essas abominações na igreja. Jesus odiava, Jesus odeia as obras dos nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor está falando com as igrejas. As igrejas precisam vencer estas obras dos nicolaítas. As igrejas precisam vencer essas obras do diabo, de Satanás, que está se infiltrando dentro das igrejas. Aleluia! Santo, santo, santo. Vamos abreviar por causa do tempo. A segunda igreja da Ásia, a igreja de Esmina, uma igreja pobre e que passava grandes tribulações. Apocalipse 2, versículo 8, ao anjo da igreja de Esmina, escreve isto: diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Apocalipse 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia diz que se diz judeus, e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Aleluia! A igreja de Esmina era uma igreja pobre, necessitada, humilhada, passava por grandes tribulações, mas o Senhor estava confortando a igreja, dizendo que a igreja era pobre, material, terrenamente, financeiramente, mas espiritualmente a igreja era rica. A riqueza da igreja, a igreja de Esmina, era uma riqueza espiritual. Essa é a maior riqueza na vida do homem. Esta é a maior riqueza na vida da mulher. Esta é a maior riqueza na vida do crente. A riqueza espiritual, a riqueza divina. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! O Senhor confortou a igreja de Esmina. A igreja era pobre, a igreja sofria, a igreja padecia, mas a igreja era rica, espiritual, herdeira de todos os tesouros de Deus. Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida.
A igreja de Esmina, ela tinha a coroa da vida. É por isso que o diabo lutava com a igreja de Esmina, por causa desta coroa, a coroa da vida que o diabo perdeu. O diabo lutava com a igreja de Esmina, porque a igreja, ela tinha essa promessa da coroa da vida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o apóstolo Tiago diz que por causa da coroa da vida, todos são tentados e provados. Tiago 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de passar na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor, Ele amava a igreja de Esmina, porque a igreja sofria por causa do Senhor. O Senhor, Ele ama todos aqueles que Ele ama. O Senhor, Ele ama todos aqueles que Ele serve, que é fiel, que Ele obedece, que guarda a sua palavra. O Senhor, Ele ama os pecadores. O Senhor, Ele ama as almas perdidas. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama, minha irmã. O Senhor tem a coroa da vida, meu irmão. O Senhor tem a coroa da vida, minha irmã. Por isso que o diabo lutava com a igreja de Esmina, porque a igreja, ela tinha a promessa da coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, Ele prometeu guardar, livrar a igreja de Esmina da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo eterno que Deus preparou para Satanás e os demônios. E o Senhor prometeu que a igreja de Esmina estava livre da segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte é o lago de fogo. A igreja de Esmina está livre do lago de fogo, que é a segunda morte. Assim o Senhor prometeu para a igreja de Esmina, e está prometendo para mim, para você, para os ouvintes, que se nós cremos, se nós somos fiéis, se nós perseveramos até o fim, nós estamos livres da segunda morte, que é o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você ainda, aleluia, não está com o teu nome escrito no livro da vida, você precisa
Você necessita confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para que o teu nome possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro, porque só Jesus pode escrever o teu nome no livro da vida no céu, e mais ninguém, somente Jesus pode escrever o nome do homem no céu, no livro da vida, e mais ninguém, somente Jesus, o homem, para ter o nome dele escrito no céu, no livro da vida, ele necessita confessar Jesus, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma. A mulher, para ter o seu nome escrito no livro da vida, ela necessita aceitar Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Somente Jesus pode, somente Jesus tem o poder de escrever o nome do homem, escrever o nome da mulher no céu, no livro da vida, e mais ninguém. Então você que ainda não confessou Jesus, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da tua alma, você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma, e Jesus vai perdoar os teus pecados, Jesus vai libertar a tua vida, Jesus vai transformar a tua vida, Jesus vai santificar a tua vida, e Jesus vai preparar a tua vida para o grande dia da sua vinda, para o grande dia da eternidade, para o grande dia da salvação, para o grande dia da vida eterna com o Senhor. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos abreviar por causa do tempo. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era a igreja que tinha o trono de Satanás e a doutrina de Balaão. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja da Ásia, era a igreja que estava corrompida, contaminada, com o trono de Satanás e com a doutrina de Balaão. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve isto: diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados. Essa espada é a palavra de Deus, que vai julgar a igreja de Pérgamo e que vai julgar todas as igrejas da terra, todas as igrejas do mundo. Não escapa nenhuma, da maior a menor, não escapa nada. Todos vão ser julgados por essa espada de 2 gumes. Esta espada é a palavra de Deus. O escritor do livro de Hebreus disse que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Pérgamo vai prestar conta com o Senhor, e todas as igrejas da terra vão prestar conta com o Senhor. Não escapa uma sequer, não escapa. Aleluia! Apocalipse 2, versículo 3: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Você não está vendo esse trono de Satanás, a imagem da besta, dentro da igreja? Você não está vendo. O Senhor estava vendo o trono de Satanás na igreja, aleluia, de Pérgamo, e o Senhor está vendo esse trono de Satanás, esse trono do diabo, a imagem da besta, que estão dentro das igrejas. Se não está vendo, se não está vendo, e vão prestar conta com o Senhor no último dia. Não escapa um sequer, não escapa. Mesmo o Senhor que repreendeu a igreja de Pérgamo por causa do trono de Satanás que estava lá, é o mesmo Senhor que está falando com o mundo atual, que está falando com os moradores da terra. Não mudou nada. Jesus não mudou nada. Jesus, ele é o mesmo. É o mesmo Senhor que está falando. Aleluia! Então esse trono de Satanás, esta obra do diabo, esta obra de Satanás, tem que sair de dentro da igreja de Deus, tem que sair da casa de Deus, porque senão vai prestar conta, e não escapa, do maior ao menor, não escapa. Apocalipse 2, versículo 14: todavia, tem algumas coisas contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Apocalipse 2, versículo 15: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. A igreja de Pérgamo estava corrompida com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos Nicolaítas. A doutrina de Balaão é a idolatria, é a fornicação, é a prostituição. A doutrina dos Nicolaítas é o homem afeminado, é a fornicação, é a imoralidade e a depravação sexual. Esta é a doutrina dos Nicolaítas. Jesus combate, que Jesus, aleluia, está divertindo. Ele era contra a igreja, a igreja de Pérgamo, por causa dessas doutrinas imundas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 16: arrepende-te, pois senão em breve virei a ti e contra eles
batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. O Senhor deu a oportunidade de arrependimento para a igreja de Pérgamo e prometeu um novo nome. O Senhor prometeu um novo nome para a igreja de Pérgamo. O Senhor prometeu, o Senhor deu uma oportunidade de arrependimento. O Senhor está dando a oportunidade de arrependimento para este homem, para esta mulher, se arrependerem dessas doutrinas imundas, dessas doutrinas imoral, dessas doutrinas impuras, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, que estava dentro da igreja, a igreja de Pérgamo. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, você está ouvindo a mensagem do Senhor sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho do Reino de Deus. É para salvar a tua alma, é para que você seja salvo, minha irmã, é para que você seja salvo, meu irmão. Aleluia! A quarta igreja de Tiatira, a igreja missionária, a igreja que trabalhava, a igreja que evangelizava, mas a igreja tinha a doutrina de Jezabel. A igreja de Tiatira era uma igreja poderosa, a igreja tinha obra, a igreja trabalhava, a igreja tinha missões, a igreja crescia. As últimas obras da igreja eram maiores do que a primeira. Então a igreja era missionária, trabalhava, evangelizava, crescia, tinha nome, tinha fama, tinha poder. Mas Jesus repreendeu a igreja de Tiatira porque a igreja estava corrompida com a doutrina de Jezabel. Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Os olhos do Senhor Jesus estavam vendo tudo na igreja de Tiatira. Tudo. O Senhor estava vendo tudo. O Senhor sabia de tudo. O Senhor conhecia tudo o que passava na igreja de Tiatira. Presta atenção. Apocalipse 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Observe a onisciência de Jesus, o conhecimento de Jesus. Jesus conhecia todas as obras da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha missões, ela tinha fé, ela era perseverante. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas o Senhor Jesus repreendeu a igreja,
porque a igreja estava corrompida com a doutrina de Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Meu Deus do céu, se não sabe, se não conhece. Então o Senhor repreendeu a igreja de Tiatira por causa da doutrina de Jezabel. A igreja de Tiatira era uma igreja livre, doutrina imoral, doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel é a prostituição, é a fornicação, é a idolatria, é o divórcio, é as maquiagens, é as vaidades, é as pinturas, é os homens afeminados, é o levialismo, e etc. Essas são as doutrinas de Jezabel, porque de Deus não é, porque de Jesus não é, porque do Espírito Santo de Deus não é. Jezabel era uma mulher mau. Jezabel contratou 2 homens de Belial para testemunhar contra Nabote. Jezabel era perigosa, era uma mulher criminosa, ela era acostumada a matar os profetas. Foi por isso que o Senhor repreendeu a igreja de Tiatira. 1 Reis, capítulo 21, versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se de frente dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Então Jezabel era uma mulher perigosa. Ela contratou 2 homens, filhos de Belial, para testemunhar contra Nabote. E aqueles 2 homens, eles foram testemunha contra Nabote, testemunha falsa, dizendo que Nabote havia blasfemado de Deus e do rei. E perante a lei ele tinha que ser morto, porque ninguém podia blasfemar nem do rei nem de Deus. E Nabote foi morto, apedrejado, por causa de uma calúnia, obra de Jezabel, obra do diabo, obra de Satanás. E essa doutrina do diabo estava dentro da igreja de Tiatira, a igreja contaminada com a doutrina de Jezabel. E o Senhor, aleluia, repreendeu a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo 11: dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Apocalipse 2, versículo 22: portanto lança-lhe no leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das que ela incita, das obras que ela incita. Aleluia. Apocalipse 2, versículo 23: ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrilha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras.
obra. Apocalipse 2, versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Satanás é quem comandava, é quem reinava na doutrina da igreja de Tiatira. O Senhor Jesus chamou as profundezas de Satanás. O próprio Senhor Jesus chamou as profundezas de Satanás. Então Satanás já estava reinando, comandando a igreja de Tiatira. Era uma igreja da doutrina imunda, doutrina imoral, doutrina depravada, a doutrina de Jezabel. Por isso Jesus repreendeu a igreja: tenho eu contra ti, porque aí está, porque tolera esta mulher que se diz profetisa, Jezabel. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Apocalipse 2, versículo 25. Porque tendes, até que eu venha. Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, versículo 27. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Apocalipse 2, versículo 28. Também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor prometeu poder para a igreja de Tiatira, para vencer essa doutrina de Jezabel, essa doutrina do diabo que estava na igreja de Tiatira. O Senhor prometeu poder para a igreja, para a igreja vencer. Que para a igreja vencer a doutrina do diabo tem que ter poder de Deus. A igreja, para vencer a doutrina de Jezabel, tem que ter poder de Deus. A igreja, para vencer essas abominações, tem que ter poder de Deus. A igreja, para vencer o pecado, a doutrina de Jezabel, tem que ter poder de Deus. O homem tem que ter poder de Deus. A mulher tem que ter poder de Deus. Senão não vence não. Senão não vence não. Aleluia. Para vencer essa doutrina imunda e moral tem que ter poder de Deus. Tem que ter a graça de Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A quinta igreja, a igreja de Sardes, a igreja morta espiritual, apostatada da fé. A quinta igreja, a igreja de Sardes, a igreja morta espiritual, apostatada da fé. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de quem vive, mas estás morto. Apocalipse 2, Apocalipse 3, versículo 2. Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. A igreja de Sardes, ela tinha nome, a igreja tinha placa, a igreja tinha testemunho, a igreja tinha obra, mas as obras da igreja de Sardes eram obras
mal, disse o Senhor Jesus. As obras da igreja eram mal. Se não conhecia as obras da igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia! Apocalipse 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor prometeu vestes brancas e o nome escrito no livro da vida para os crentes que não tinham se contaminado, da igreja de Sardes. Meus irmãos, a igreja de Sardes, ela tinha nome de que vivia, mas estava morto. A morte da igreja não era uma morte física, não. A morte da igreja de Sardes era uma morte espiritual. Eles tinham nome, eles tinham fama, eles eram reconhecidos. A igreja tinha placa, tinha nome, era conhecida, mas estava morta, estava apostatada. A morte da igreja era a morte espiritual. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. É o que vem ocorrendo no mundo. Veja a situação. Quantas pessoas que são famosas, que têm nomes, que são conhecidos, mas espiritualmente está morto, está apostatado, está corrompido, está desviado no mundo. A igreja de Sardes era assim. Eles tinham o nome de quem vivia, mas Jesus disse que estava morto. Eles tinham nome, tinham fama, tinham obras, mas eram obras mal. Mas havia um número de poucas pessoas que eram fiéis. Havia um número de poucas pessoas que não se corrompia. Havia um número de poucas pessoas que guardavam a palavra de Deus. E o Senhor fez uma promessa com a igreja. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Havia um número de poucas pessoas. Apocalipse 3, 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois elas são dignas. Irmãos queridos, irmãos amados, havia um número de poucas pessoas na igreja de Sardes que eram fiéis, eram crentes verdadeiros, eram mulheres de Deus, eram homens de Deus, que não se corromperam, que não se contaminaram, que não sujaram as suas vestes, que não negaram a fé. Era um número de poucas pessoas.
E Jesus prometeu vestir eles de vestes brancas, e o seu nome estaria escrito no livro da vida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Jesus te ama. Vamos lá. A sexta igreja, a igreja Filadélfia, a igreja fiel, a igreja Filadélfia, era uma igreja fiel. Apocalipse 3, versículo 7, ao anjo da igreja Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor abriu a porta para a igreja Filadélfia. É Deus, é o Senhor que abre as portas para abençoar a quem Ele quer. É a quem Ele quer. É Deus que abre a porta. É Deus que abençoa. E o Senhor abriu a porta e abençoou a igreja Filadélfia, porque era uma igreja fiel. O escritor do livro de Isaías diz que o Senhor abriu as portas para Sírio. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45, versículo 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45, versículo 3: dai-te os tesouros das trevas e as riquezas escondidas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus chama o homem pelo nome. Deus não chama o homem pelo apelido, não. Deus chama a mulher pelo nome. Deus não chama a mulher pelo apelido, não. Deus chama a pessoa pelo nome. Deus chama pelo nome. Quem chama as pessoas por apelido é o diabo, é Satanás. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando alguém te chamar por apelido, pode repreender, porque é o diabo, é Satanás, não é Deus, não. Deus chama a pessoa pelo nome. Deus chama pelo nome. Deus não chama ninguém por apelido, não. Deus chama a pessoa pelo nome. Glória a Deus. Deus chama o homem pelo nome dele. Deus chama a mulher pelo nome dela. Deus não chama ninguém por apelido, não. Quem apelida os outros é o diabo, é Satanás. É o diabo que apelida o nome do homem. É o diabo que apelida o nome da mulher. É o diabo que fala girra. As pessoas ficam falando girra. Deus não fala girra. Jesus não fala girra. O Espírito Santo não fala girra. Satanás é mentiroso, é enganador. Está enganando o povo, enganando a gente, enganando os moradores da terra, com apelido, com gira, palavras impuras, palavras imoral, palavras indecentes, palavras de baixo escarlão. Minha amada irmã, meu amado irmão, Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer salvar a tua vida. Apocalipse 3, versículo 9: farei hoje da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, aleluia, mas mentem,
Farei que venhas e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. O Senhor fez justiça contra os inimigos da igreja de Filadélfia. Ele zombava da igreja, ele defamava a igreja, ele criticava a igreja. Agora, o Senhor fez eles se prostrarem perante a igreja e adorar os seus pés, porque o Senhor amava a igreja de Filadélfia. O Senhor amava a igreja, porque a igreja guardou a palavra de Deus. O Senhor ama todos aqueles que Ele ama, que guarda a sua palavra. Apocalipse 3, versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O Senhor prometeu guardar a igreja Filadélfia de toda a tribulação, porque a igreja também guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. E o Senhor deu uma coroa para a igreja. Essa é a coroa da vida que o diabo perdeu. A igreja está livre. A igreja Filadélfia, a igreja está livre da grande tribulação. A igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação, não. Se alguém pregar uma mensagem dizendo que a igreja vai passar por grande tribulação, pela grande tribulação, não aceite. Esta mensagem não é de Deus, não. O Senhor Jesus disse que a igreja Filadélfia está livre da grande tribulação. Cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas. Cuidado, meus irmãos, com as mensagens mentirosas. Cuidado, meus irmãos, com as mensagens enganosas, bajuladoras. A igreja do Senhor está livre da grande tribulação. O Senhor prometeu guardar a igreja fiel. Apocalipse 3, versículo 11. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém é o diabo, este ninguém é Satanás, este ninguém é os demônios que estão desesperados com os crentes fiel. Aleluia, com a palavra de Deus. O diabo está desesperado com as pessoas que são fiel à palavra de Deus. Jesus disse que vem, eles que sede ovelha, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem uma coroa, meu irmão. Você tem uma coroa, minha irmã. Nós temos uma coroa. Esta é a coroa da vida. Se não prometeu a coroa da vida, Satanás está desesperado para roubar a coroa do meu irmão, para roubar a coroa da minha irmã. Renuncie a este mundo, minha irmã. Renuncie a este mundo, meu irmão. Seja fiel a Deus. Tenha temor de Deus. Guarde a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, minha irmã. Obedeça a palavra de Deus, meu irmão. Cuidado para o diabo não roubar a tua coroa. Satanás aí oferece o mundo para o homem. O homem se corromper, viver na imundícia, na imoralidade, no pecado e perder a coroa da vida. O diabo oferece o mundo para a mulher se corromper, viver na imundícia do pecado e perder a coroa da vida. Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 13. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, o que Jesus está falando, o que o Espírito está falando com as igrejas. Ele está falando com você, minha irmã. Ele está falando com você, meu irmão. Ele está falando comigo. Ele está falando com nós. Ele está falando com os moradores da terra. Ele está falando com os moradores do mundo. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. A última igreja, a sétima igreja, Laodiceia, a igreja egoísta, orgulhosa, soberba, arrogante, que o Senhor Jesus prometeu vomitar da sua boca, uma igreja rejeitada, vomitada da boca do Senhor. Por causa de quê? Por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, do seu egoísmo. Aleluia! Quando uma pessoa come um alimento e aquele alimento faz mal ao seu intestino, ao seu estômago, aquela comida faz mal, aquela pessoa provoca, vomita aquele alimento. Assim é Deus. Ele disse que vai vomitar a igreja de Laodiceia. Por quê? Por causa do pecado. Deus não tem prazer na vida de crente desconcertado, não. Deus não tem prazer na vida de crente desviado, não. Deus não tem prazer na vida de crente orgulhoso, arrogante, egoísta, soberbo, não. Deus tem prazer na vida de crente humilde, manso, temeroso, santificado, fiel, obediente, perseverante. Aleluia! Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus é o princípio da criação de Deus. Deus criou seu Filho primeiro do que o mundo. Antes de o mundo existir, Jesus já existia. E tudo foi feito por Ele. Aleluia! Tudo foi feito por Ele e para Ele. O apóstolo disse, o apóstolo Paulo falou, que o Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação, e de tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, versículo 16. Por nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1, versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Glória a Deus. Colossenses 1, 19. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Jesus é tudo. Tudo é dele, tudo ele fez para ele, tudo pertence a ele, toda a riqueza, todo o tesouro, tudo é dele.
Tudo foi criado por ele. Foi por isso que o Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa, aleluia, do seu egoísmo. Eles pensavam que era dono do mundo. Eles eram ricos, enriquecidos, e de nada tinha falta, dizia eles. E Jesus repreendeu a igreja. Apocalipse 3, versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Apocalipse 3, versículo 16. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitei-te-ei da minha boca, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 17. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que é um escoitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia por causa do orgulho. O Senhor repreendeu a igreja por causa de tanto orgulho, por causa de tanta arrogância, por causa de tanta soberba, por causa de tanto egoísmo. Nós somos ricos e enriquecidos e de nada temos falta. E Jesus repreendeu a igreja e aconselha a igreja. Se não dá conselho para a igreja, se não está aconselhando este homem orgulhoso, arrogante, soberbo, egoísta, se não está aconselhando esta mulher arrogante, egoísta, soberba, se não está aconselhando como aconselhou a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Irmãos queridos, hoje, quantos e quantos crentes, quantos homens, quantas mulheres que estão cegos espiritual, que estão nus, aleluia, mostrando as suas vergonhas nas praias, nas piscinas, nas cachoeiras, nos passeios, nos campos de futebol, nas academias. Estão todos cegos, estão todos desnudos, estão todos enganados por Satanás, estão todos enganados pelo diabo, estão todos enganados pelos demônios. Mas o Senhor está falando, o Senhor está aconselhando, o Senhor está repreendendo, para que se arrependam, para que se convertam, para que mudam de vida. Apocalipse 3, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto ser zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 21, ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 22, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, Deus está falando, eis que eu estou à porta e bato.
Se não está batendo na tua porta, minha irmã, esta porta é o teu coração. Se não está batendo na tua porta, meu irmão, esta porta é o teu coração. Abre o teu coração para Deus. Dê lugar para Deus. Dê permissão para Deus entrar na tua vida, para Deus mudar a tua história, para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar o teu caráter. Deus quer entrar na tua vida, minha irmã. Você que é uma mulher orgulhosa, egoísta, arrogante, soberba, Deus quer entrar na tua vida, meu irmão. Você que é um homem arrogante, egoísta, orgulhoso, soberbo, Jesus está falando, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei comigo. Abre o teu coração para Deus, meu irmão. Abre o teu coração para Deus, minha irmã. Deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa Jesus preparar a tua vida. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 11, versículo 5. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3, 21. A que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Jesus venceu. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu as tentações. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo, venceu Satanás, venceu os falsos profetas. Jesus venceu os líderes religiosos de Israel. Jesus venceu os fariseus, os escribas, os saduceus, os fariseus. Jesus venceu os falsos profetas. Jesus venceu o diabo, venceu Satanás. Jesus venceu o inferno, venceu a morte. Ele venceu. E a Bíblia diz que ele sentou ao lado do Pai. Ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando muito mais em cada coração. Deus abençoe. Vocês acabaram de ouvir uma mensagem apregoada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Esta é a palavra que vai salvar a tua vida, meu irmão. Esta é a palavra que vai salvar a tua vida, minha irmã. Esta é a palavra de salvação e vida eterna. Vamos fazer uma palavra de oração. Que Deus abençoe. Ore agora com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Glória, glória, glória. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço pela mensagem da tua palavra, Senhor. Senhor, oro neste momento por cada vida. Eu oro neste momento por cada pessoa. Eu te apresento, meu Deus, todas as almas. Eu te apresento esta jovem, esta criança, este adolescente. Eu te apresento este senhor, esta senhora, este pai, esta mãe. Eu te apresento, Senhor, as almas. Ó Senhor, tenha misericórdia. Ó Senhor, tenha compaixão deste povo. Tenha misericórdia desta gente. Tenha misericórdia desta vida. Tenha misericórdia destas almas. Ó Deus, perdoa este homem. Ó Deus, perdoa esta mulher. Ó Deus, liberta este povo. Ó Deus, liberta esta gente. Senhor, tenha misericórdia. Ó Senhor de toda glória, Jesus querido, Jesus amado, em teu nome eu repreendo agora, repreendo estes demônios. Em teu nome eu repreendo agora
agora as enfermidades. Em teu nome eu repreendo agora a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria. Em teu nome eu repreendo agora as obras do diabo, as obras de Satanás, as obras do inferno, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Em teu nome, meu Pai, eu repreendo agora, Senhor. Vai agindo, meu Pai, vai alterando, Senhor, vai queimando, Jesus, queima, Jesus, queima, vai queimando, Senhor, vai queimando, queima, 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 queima essas enfermidades que está no corpo deste homem, queima essas enfermidades que está no corpo desta mulher, vai queimando, queima o câncer, queima a diabetes, queima, Senhor, queima a hemorragia, vai queimando, queima esse caroço no seio, vai queimando essas enfermidades nas pernas, no ventre, no útero, queima, Jesus, queima, queima estas obras do diabo, queima estas obras de Satanás, essas obras do inferno, repreende estes demônios do homem levialismo, da mulher levialismo, esses demônios do homem sexualismo, do homem afeminado, repreende esses demônios, esse demônio do tráfico, do crime, da droga, do pecado, da maldade, lança por terra essas obras do diabo, lança por terra essas obras do inferno, caia por terra, Satanás, caia por terra, demônio, caia por terra, espírito imundo, vai embora da vida deste homem, Satanás, vai embora da vida desta mulher, Satanás, caia por terra agora, vai embora, diabo, vai embora, demônio do pecado, da imundiça, demônio do orgulho, da arrogância, da soberba, do egoísmo, vai embora, diabo, vai embora, Satanás, tu está enganando essa pessoa, demônio da maquiagem, demônio da vaidade, demônio da pintura, demônio do pecado, vai embora, demônio da fornicação, do adultério, demônio do divórcio, da mentira, tu está enganando as almas, Satanás, caia por terra agora, vai embora, sai desta vida, sai deste lar, sai desta casa, sai desta família, vai queimando, Jesus, vai queimando, queima, Jesus, queima o derrame, queima a paralisia, queima o câncer, queima a diabetes, queima as enfermidades, sara este homem agora, sara esta mulher agora, seja curado, meu irmão, minha irmã, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pelo poder no sangue de Jesus Cristo, pelo poder do dom do Espírito Santo de Deus, é o dom de milagre, é o dom de cura, é o dom de libertação, o dom de maravilha. Oh Senhor, cobre com teu sangue estas almas, oh meu Deus, leva estas almas para as igrejas, pentecostal, Deus seja amor, prepara estas almas, Senhor, prepara este povo, Senhor, para o grande batismo, Senhor, para o cumprimento, Senhor, da justiça divina, Senhor, vai agindo, Senhor, vai alterando, Senhor, vai abençoando, Senhor, vai dando a vitória, Senhor, capacita a minha vida, Senhor, capacita a minha esposa, Senhor, livra a minha vida, Senhor, livra a minha esposa, Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda a minha esposa, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda a minha parentela, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, oh meu Deus e meu Pai, usa meu Pai nas tuas mãos, usa meu Pai nas tuas mãos, na revelação da tua palavra, no mistério da tua palavra, para transmitir a tua palavra para os moradores da terra, para os moradores do mundo, para que venham se arrepender, para que venham se converter, para que venham te confessar, para que venham te aceitar, para que venham ser salvos, Senhor, e ter a vida eterna no Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco, meu Pai, desde agora e para sempre, amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Eu gostaria neste momento de fazer mais uma palavra de oração, e agora é oração de confissão. Agora eu vou fazer oração de confissão. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. É para o bem da tua alma, é para o bem da tua vida. Repete aí agora, confessa aí agora, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes. Vamos lá, milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes, vamos. Bem alegre, bem contente, repete aí com o homem de Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida.
Senhor Jesus, escreve meu nome lá do céu, no livro da vida, e sela com teu sangue poderoso para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e me liberta e me transforma e me prepara, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra, os moradores do mundo, com as programações mundanas, com as coisas lá do mundo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus caminhos, a minha família nas tuas mãos, para o Senhor salvar, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para salvar a minha vida, a minha alma e a minha família. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do mundo. Aonde você encontrar uma igreja pentecostal Deus e Amor, faça aí uma visita. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.